Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia quem está em casa, participando conosco, que não é menos culto, mas que seja realmente a presença do Senhor entre nós. Quero agradecer as orações. Nós tivemos no feriado, na semana passada, nós estivemos em Sapezal, Mato Grosso, ali no caminho de Rondônia. Mais um pouco a gente chega em Porto Velho, e nós tivemos para o encontro da 4ª região. Nossa igreja é dividida em algumas regiões, e a 4ª região é o pessoal no Brasil mais distante. As regiões do Centro-Oeste, as regiões do Norte, a região Norte, né? As igrejas que estão naquela região. E foi uma viagem abençoada, digamos assim, um pouco cansativa, né? A gente foi daqui, de São Paulo até Cuiabá. De Cuiabá, a gente esperou um pouquinho juntar com o pessoal das outras cidades que chegaram. Aí pegamos um ônibus, sacolejando mais 7 horas até chegar em Sapezal. Um tempo de muita bênção do Senhor, muita presença do Senhor e a graça do Senhor nos sustentando. Então, nós agradecemos as orações e queríamos repartir de forma que, de alguma forma, a igreja se sentisse parte desse ministério que o Senhor concede para nós e que nós temos oportunidade de servir ao Senhor em outras terras. Já está projetado? Nossa mensagem de hoje é a última que fecha a série do Coração Aquecido, que, como foi falado... Espera aí que eu estou abrindo a minha cola, tá, gente? Que, como foi falado pelos pastores anteriores, tem a ver com a nossa herança de fé. Funciona? Ah, funcionou. Pastor Edu começou a série, como todos viram, outros pastores comentaram, falando sobre os requisitos para um coração aquecido, e fez um link ali sobre a nossa herança histórica desde John Wesley, e a experiência de John Wesley com o coração aquecido, que também é a nossa herança de fé, e de onde a gente tirou o nome dessa série. Pastor Kengo falou sobre o coração holiness, de como a gente pode, lembrando um pouquinho da experiência do Bispo Nakada, como ele saiu do Japão em busca também de uma experiência com o Senhor, de um coração aquecido, em busca de saber mais de Deus, e como é que esse negócio de viver junto com um Deus sobrenatural. E o Bispo Nakada, a esposa deu a poupança dela para que ele pudesse investir e ir até Chicago, conhecer mais, experimentar sobre Deus. Pastor Takashi falou sobre não esfrie, aqueça, lembrando-nos, nos encorajando a uma fé firme, não quente, nem morna, mas uma fé firme, firmada no Senhor, que dia a dia anda nos caminhos do Senhor. Pastor Tetuma, aqui no feriado, o que é o coração aquecido nos lembra. Foi tão gostoso ouvir o pastor Tetuma, o pastor Holiness Raiz. Muito bom ouvir um pastor falando como a gente ouvia quando a gente chegou na fé, né? Nos lembrando da experiência, da aproximação com o Espírito Santo, daquilo que nos move, daquilo que aquece nosso coração, daquilo que nos leva adiante. E nessa manhã, nós vimos tantas coisas sobre o coração aquecido. E eu queria, nessa manhã, falar um pouquinho, mantenha a chama. Porque, na verdade, a gente ouviu um pouco sobre isso, e a gente tem experiências com Deus nesse sentido, mas como é isso no dia a dia? No dia a dia vai passando, parece que a fogueira vai ficando mais morninha. Como é para você? Eu tive um encontro com Deus que aqueceu meu coração. Na verdade, eu tive mais de um encontro com Deus nesse sentido.
mas de repente parece que a vida da gente vai pegando um ritmo tal, e a gente vai ficando meio amornadinho, né? Aí a gente lembra do pastor Takashi falando assim, não, fica morno, né? Então, como é que a gente mantém a chama? E eu queria convidar você nessa manhã, no texto de Levítico, a partir do versículo 8, é um texto que fala, na verdade, é uma lei do holocausto. O que funcionava esse holocausto? No Antigo Testamento, quando uma pessoa tinha uma culpa, como ele se livrava da culpa? Ele levava um animalzinho diante do Senhor, que era morto, e através daquela morte, daquele sangue derramado, o pecado da pessoa em questão, né, que levou o holocausto, era pago, e ela podia novamente aproximar de Deus. Porque quando a pessoa estava, vamos dizer, em falta com Deus, ela não conseguia se aproximar de Deus. Deus continuava lá, mas ela ficava distante de Deus e não conseguia desfrutar da presença do Senhor. Então, aqui tem algumas verdades nesse texto que que a gente vai aprender algumas dicas, vamos dizer assim, algumas coisas que nos ajudem. Como é que a gente pode manter o fogo? Levítico 6,13 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É o último versículo desse texto. Mas, para chegar até aí, o que é que aconteceu? Como a gente pode fazer para manter a chama acesa e o fogo arder continuamente sobre o altar? Eu queria ler com você, ali, bem no comecinho, no versículo 9, eu estou aqui com a NVI, ele diz assim, deste mandamento Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Até amanhã do dia seguinte. E depois de manhã, ele vai retomar o processo de manter o fogo aceso. Isso nos faz lembrar que quando a gente tem encontro com o Senhor, um coração aquecido, como nós fomos encorajados já através dos pastores que pregaram anteriormente, encontros com Deus, onde você fala assim, caramba, isso tem muito do Senhor na minha vida. Como é que a gente faz para manter isso? Eu estava lembrando que quando eu conheci o Edu, comecei a namorar com ele, o Edu meu primeiro e único namorado. Então, eu fiquei uma pessoa insuportável, de certa forma. Tinha uma turminha na faculdade, e um dia eu não percebia, sabe? Mas uma menina lá da nossa turma falou assim, gente, eu não aguento mais ouvir falar desse Edu Goya. Ela disse assim para mim. Ela falou, você só fala disso, tudo, você fala disso, tudo. Isso porque a gente namorava por carta, se via muito esporadicamente, né? Mas sabe aquela paixão que envolve a vida da gente? Esse é o convite do Senhor para a gente ter esse encontro com Deus. E esses encontros renovados. A gente se encontrava uma vez por mês, juntava uma graninha aí, uma vez por semana se ligava, porque era muito caro, cada um pagava metade, era muito cara a ligação, né? Mas a gente experimentar esse tempo com Deus. A gente tem andado, um privilégio andar com o pessoalzinho que está conhecendo o Senhor agora. Gente, que empolgação. Gente que quer ficar lendo a Bíblia sem parar. Isso é sensacional. Não para não, viu? E gente que fica querendo não perder o estudo, mesmo que está internado no hospital. Entra no estudo lá do hospital. Não estou dizendo que isso é uma norma. Eu estou falando que a pessoa demonstra esse desejo de estar com o Senhor dessa forma, que não faz mal que está no hospital. Tem gente que entra do carro voltando do serviço. Podia falar assim, eu já estou trabalhando, não dá, eu vou perder o estudo. Não, eu vou entrar do carro, tá? Porque não quer perder
quer estar junto com o Senhor, tem uma sede, uma fome do Senhor. Isso é paixão, isso é coração aquecido. E quantos de nós experimentamos isso algum dia, mas depois de um tempo de caminhada de fé, a gente vai passando, fala assim, hoje vamos na igreja? Ih, hoje está frio, né? Vamos na igreja, vamos ler a Bíblia hoje? Ai, mas eu já tenho tanta coisa para fazer. E aquilo vai esfriando. A vida da gente, assim como o nosso relacionamento de casamento, de amizade, seja lá do que for, a vida com Deus não é feita só de encontros especiais, mas também de encontros especiais. E às vezes a gente deixa passar, entra na rotina e a gente perde essa oportunidade de manter a chama acesa, de poder ter encontros especiais com o Senhor, de separar tempo e dizer, esse feriado, eu não vou sair só para me divertir, para descansar. Eu vou para um tempo especial com o Senhor. Você já teve essa oportunidade? Você prioriza isso? Você prioriza Deus? Sabe, não estou falando de você falar, não, mas eu estive lá, trabalhei para caramba fazendo isso. Não, é você ter tempo, às vezes. Aí vou soltar um podre aqui, né? De vez em quando, a gente está conversando, eu falo para o Edu assim, eu quero falar com você, só com você, sem outras interferências. A gente quer aquele foco. E Deus também espera esse tempo para ter esse foco especial. Esse momento em que a gente fala, tudo bem, Deus, aqui é só eu e o Senhor. Vamos passar tempo juntos. Eu quero desfrutar a sua presença. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Deus é vivo. E Deus quer se relacionar conosco. E nós temos essa oportunidade. Às vezes, a gente pode separar tempos. Já fiz isso várias vezes. Um retiro com Deus, só eu e Deus. Só eu e Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui só para o Senhor e o Senhor só para mim. Espera grandes coisas de Deus, porque o nosso Deus é grande. Às vezes a gente se relaciona com Deus como se a gente meio que controla Deus, né? Ó Deus, o Senhor pode falar comigo até aqui. Ó Deus, o Senhor pode fazer na minha vida só até aqui. Deus é muito maior, inclusive do que o nosso pensamento, inclusive do que a nossa concepção de mundo e de vida. Quando a gente se relaciona com Deus grande, a gente espera coisas grandes de Deus, Deus faz, Deus age, Deus tem liberdade. A gente não limita Deus, a gente não fala Deus até aqui. Então Deus nos dá essa oportunidade de renovar a paixão, de manter a chama acesa, separar tempo, foca só em Deus. Renova seus encontros com Deus. Mantenha a chama acesa daquilo que o Senhor quer realizar. E os pastores anteriores falaram da nossa herança, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu não consegui encontrar a foto, que o meu HD pifou e eu perdi a foto. Então, quem tiver o livro do Monobi, ela está lá, aquela foto, em que centenas de pessoas iam ouvir falar do Senhor. Querem mais do Senhor. Sabe, eles estavam lá em Osuari, aquela posição japonesa de sentar em cima dos joelhos. Eu não sei vocês, mas não é fácil ficar naquilo muito tempo, não. Centenas, às vezes milhares de pessoas, tudo sentadinho, bonitinho. A foto tinha o bispo debaixo de um dossel, que era um pano esticado em cima da cabeça dele, talvez, eu não sei, para não pegar chuva, não pegar sol, não sei, estava todo mundo bem vestidinho. Mas sabe, que ouvir o Senhor vem de muito longe. A gente retomou um pouco da história lá da Igreja de Santos. O pessoal levava 3 dias para ir de São Paulo para registro. E saía de São Paulo para ir para ouvir mais sobre Deus. Eu quero o coração aquecido, eu quero mais do Senhor. Eu quero buscar o Senhor tem para falar para mim, que está além daquilo que eu penso, que eu sinto, que eu imagino. Porque o nosso Deus é maior. Pastor Tanaami também conta que ele foi também atrás disso, como o bispo Nakada foi,
né? E como Wesley também teve essa experiência, pastor Tanã me conta que quando ele teve a oportunidade de se consagrar para o Senhor, ele foi estudar lá no seminário de Tóquio. E ele queria, porque tinha ouvido falar que lá estavam acontecendo coisas grandes. O pessoal cantando, que diz que as estruturas da construção, que eram de madeira, né, diz que ficavam tremendo. Quando eu conheci Jesus, alguns das que são do meu tempo, lá no acampamento Panorama, a gente cantava, a capela vai tremer, a capela tremerá. E parecia que ia tremer de tanto que a gente cantava e orava e buscava o Senhor. Era um tempo, pastor Tanami foi e experimentou. As pessoas como que queimando pelo fogo, ele disse, vivenciavam uma fé correta. Não sei se essa foi a melhor tradução, não, mas não sei expressar exatamente, mas uma fé verdadeira, uma sólida salvação. Não é uma salvação baseada em aparências, ou baseada naquilo que você faz, mas está focado no Deus verdadeiro. E experiência de santificação, experiência de uma inteira consagração. As pessoas daquela época alcançaram o Japão de norte a sul, de fora a fora. Eles saíam levando o evangelho. O bispo dizia assim, você tem a passagem de ida, se Deus quiser você volta, Deus vai providenciar, senão você fica por lá. Ele dizia assim, quem está disposto a servir ao Senhor com 2 onigiris por dia só? Se Deus quiser mais para você, Deus vai suprir. E o pessoal ia, porque o coração queimava por Jesus. Sabe onigiri, aquele bolinho de arroz, né? 2 é pouco para alguns, por uma refeição, quanto mais por dia, né? Mas o amor ao Senhor era uma coisa tão grande, o coração tão quente servindo ao Senhor. Pastor Kay comenta que muito antes disso, o pessoal nos Estados Unidos, antes ainda dessa situação aí de Wesley chegar lá nos Estados Unidos, o pessoal que morava na roça se reuniam e marcavam um encontro. Eram os precursores daquilo que eram os acampamentos de hoje. Eles iam numa fazenda marcada, dia X, cada um ia com seu carroção. Lembra aquilo que a gente vê nos filmes? E quando eles iam lá, eles ficavam em roda. No carroção você já tinha onde dormir. Acendia uma fogueira, você já tem onde comer. E eles ficavam em roda ouvindo mais sobre Jesus. Eu quero mais sobre Deus. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E lá o pastor Kay contava que existia também o Banco dos Arrependidos. Deixa eu ver se eu pus aqui o Banco dos Arrependidos. Aí eu posso passar para a próxima. Uma oportunidade de falar, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus santo. E com um Deus santo não combina com uma pessoa que está cheia de coisas que pisou na bola. Então o pessoal começava aqueles encontros, começava a falar de Deus, ele falava, eu quero mais esse Deus, mas aqui está faltando aqui, eu preciso me limpar dessas porcarias aqui. Aí sentavam no banco dos arrependidos para pedir perdão. E assim também a gente aprende aqui nesse texto. É uma verdade da natureza. No versículo 11 diz assim, 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Gente, se você for fazer uma fogueira, você quiser apagar fogo, fogo de verdade, tá? Joga cinza. Apaga. Não é carvão em brasa, é cinza. Apaga. Mas se você quer manter a chama acesa, você tem que retirar a cinza. Senão a cinza não deixa o fogo ir adiante. E o que é isso na nossa vida? É isso o que os nossos antecessores fizeram. Senhor, o Senhor é um Deus santo. Não combina com isso que eu estou vivendo aqui. Tira essa coisa, essa porcaria da minha vida, porque isso não combina com Jesus.
Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus continua lá, Deus continua a falar. Às vezes a gente não percebe Deus. E às vezes a gente não tem mais de Deus, porque as nossas iniquidades funcionam como a cinza no meio daquela chama. Está apagando. Mas a gente fala, não, eu quero mais de Deus. Então você pede para o Senhor, Senhor, me limpa, me purifica, perdão, Senhor. Os nossos antecessores iam nos carroções, separavam um dia para buscar o Senhor. Tinha o banco dos arrependidos, e aqueles que são um pouquinho mais antigos vão lembrar que na igreja do Bosque, tinha assim uma cerquinha e um degrau almofadado. Era um genuflexório, para que você também pudesse vir para frente, para o altar e pedir perdão. Senhor, me limpa. Nós somos igreja de santidade, não é de impecabilidade, é de santidade. Quando eu percebo que tem alguma porcaria, alguma cinza, alguma meleca que está apagando a chama, eu vou para o Senhor. Me coloco de joelho, Senhor, me perdoa. Eu quero mais o Senhor. E tem alguma coisa impedindo aqui, Senhor, me limpa, me purifica. Tira aquelas coisas que não vêm do Senhor. Às vezes eu estou abrigando falta de perdão na minha vida. Às vezes eu estou abrigando rebeldia. Tudo que nos afasta de Deus. Que é o contrário da obediência, né? Quando Deus quer falar, olha, eu queria uma coisa para você. Você fala assim, Deus, espera aí, sabe, eu tenho uma ideia melhor. O Senhor está falando assim, acho que eu vou fazer assim, que sabe? O Senhor não pensou nessa questão, mas eu acho que assim vai ficar bom. Pelo menos para mim. Rebeldia tem a ver com o coração dividido. O coração não é inteiro do Senhor. Quando convém, você é de Jesus. Quando não convém, você faz aquilo que você acha melhor, sua vontade, a vontade de outra coisa, de outras pessoas. Isso é coração dividido. Não é impecabilidade. É um coração totalmente do Senhor. O rei Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Gente, a gente pode aqui, ó, elencar várias coisas que ele pisou na bola, certo? Mas ele voltava para Jesus. Ele voltava para Deus. Deus, me perdoa. Tira de mim essa iniquidade. Senhor Deus, eu me arrependo. Eu não quero mais essa coisa na minha vida. Tira isso de mim. E eu vou tirando as cinzas. Eu vou tirando as cinzas que estão atrapalhando de buscar o Senhor. Isso ajuda a manter a chama acesa. E uma terceira coisa que o texto nos ensina, no 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha e arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Toda manhã. Manter a chama acesa, manter um fogo aceso, manter a chama acesa, requer empenho. Até se você ligar o fogão, ligar o gás e largar lá, uma hora o gás acaba. A não ser que seja gás de rua, né? Mas se você tiver um botijão, uma hora acaba. E se for lenha, uma hora a lenha vai se consumir. Como você mantém a chama acesa? Lenha nova todas as manhãs. Tirou a cinza. Lenha nova todas as manhãs. Todas as manhãs, gasta tempo com o Senhor. Gastar tempo é uma palavra ruim, né? Passa tempo, investe tempo no Senhor. Todos os dias. Como é que vai sua vida de oração? De buscar o Senhor, não com uma lista de pedição, né? Não com uma lista com o gênio da lâmpada. Senhor, eu preciso disso. Não. Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem para falar comigo? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou ouvindo, Senhor. Eu não quero mais ouvir aquilo que são as preocupações de contas a pagar, coisas para fazer e pessoas que eu estou preocupada. Não, nesse momento, eu foco somente no Senhor. Fala comigo, Senhor. Que os nossos momentos de oração não se restringam à hora de comer,
as horas de dificuldade e quando a gente está na igreja. Assim também o nosso tempo de palavra, de meditação no Senhor, todas as manhãs. Achei sensacional a iniciativa dos jovens que fizeram o programa de leitura. Achei sensacional, falei, estou junto com vocês. Perseverando, nós estamos chegando no meio do ano. Quantos vamos chegar até o fim? Nós vamos, né, Marcelo? Né, Gus? Em nome de Jesus. Eu encorajo você. Não faz mal que você está atrasado, mas comece. Sabe, quando você vai ler a Bíblia, não praticar só. Você, já foi uma coisa da minha lista, já li a Bíblia hoje. Não, para sentar, ter expectativa. O Senhor vai falar comigo nessa manhã. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor tem interesse por você. Quer dirigir você, e não só você. Deus tem coisas muito maiores. A gente vive, às vezes, uma fé muito meio assim, egoísta também, né? Uma fé só meio utilitária. Deus me abençoa, me resolve os meus problemas, fala comigo por causa dos meus problemas, da minha situação, e a gente perde de vista aquilo que Deus quer fazer. Quando o nosso foco está em Deus, e a gente para ouvir o Senhor de verdade, o Senhor fala. E que a gente possa ficar com o coração aberto e disposto para aquilo que Deus quer nos usar. Os pastores que falaram aqui anteriormente, pregaram anteriormente antes de mim, comentaram quanto isso fez mudança na sociedade da Inglaterra e em outros que a gente conhece. Isso é nossa herança de fé. Sabe, a gente não fala da nossa herança de fé só para... Tem gente que fala, vocês estão venerando seus antepassados. Não, não é isso não. É que a gente aprende com quem veio antes de nós. Seria uma, assim, infantilidade a gente achar que o mundo começou com a gente, só a gente sabe das coisas, né? Eles viveram muita coisa. Eles buscaram no Senhor também. E nos deixaram esse legado de fé. Sabe, comunhão com os irmãos, comunhão. Fala mais sobre Deus. Achei tão lindo uma vez, que tinha uma menininha na época... Muitos de vocês conhecem, não vou nem falar o nome. Ela tinha uns 5 aninhos. Os pais se batizaram. E os pais ficaram tão felizes, falaram assim, nós vamos sair para comer no restaurante. Aí fomos lá, nos convidaram, nós fomos. Chegou lá, as crianças tinham ido junto com o culto infantil no zoológico. Aí o Edu sentou do lado da menininha e falou, e aí, como é que foi no zoológico? Ah, o zoológico foi bom. Mas, pastor, fala mais de Deus para mim. 5 aninhos. Graças a Deus, ela está firme no Senhor até hoje. Que alegria, que desejo de buscar o Senhor, expectativa. Deus quer falar. Deus vai falar com a gente. Cadê esse Deus, gente? A gente botou ele no armário e fechou a porta. Oh, Senhor, misericórdia para nós. Misericórdia para nós, Senhor. Nosso Deus continua sendo grande desde a criação. Desde a saída do povo do Egito, desde que Deus alcançou você. Pastor Tetuma falou sobre nossas experiências com o Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo encher a nossa vida, transbordar e nos impulsionar para aquilo que Ele tem. Essa experiência do coração aquecido de Wesley, que nós não estamos fazendo disso uma norma, não é Bíblia, mas é a nossa herança de fé. É daí que a gente vem. Antes dele, aqueles que saíam das suas roças, deixavam as plantações, iam nos carroções, ficavam uma semana louvando ao Senhor, buscando o Senhor em oração, em palavra. Senhor, fala comigo, Senhor, em arrependimento. Senhor, me santifica. Porque o Senhor é santo e não combina com pecado. Às vezes a gente não tem mais de Deus por causa disso. Momentos especiais com o Senhor que aquecem o nosso coração. Você já teve um momento desse com o Senhor? Se não teve nessa manhã, eu convido você. Essa é a sua oportunidade. Quem sabe também nessa manhã. Vou pedir para o Rosa aqui nos ajudar. Quem sabe nessa manhã, seu coração, você percebe, está cheio de cinza. O Marcelo também pode nos ajudar aqui.
está cheio de cinza que está apagando essa chama do Senhor na sua vida. E você fala, não quero isso não. Eu quero mais de Deus. Eu quero Deus vivo, habitando comigo. Aliás, Ele está pronto, né? Nós é que vamos distantes dEle, né? Eu preciso retomar a minha comunhão diária com o Senhor, a minha comunhão com os irmãos. Nenhuma crítica com quem quer buscar o Senhor da sua casa, especialmente nessas notícias de mais aumento de casos. Mas sabe, buscar do fundo do coração. E não estou falando de atitude externa, eu estou falando do coração. Daquilo que queima o nosso coração, de buscar mais sobre Deus a ponto da gente não querer parar de falar sobre Ele, de não querer sair da presença dEle, de querer saber mais de Deus. Eu convido você nessa manhã, se você quer ter um encontro com o Senhor, você vem até a frente. Se você quer renovar a sua chama no Senhor, se há cinzas na sua vida que estão atrapalhando esse fogo, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Vem aqui à frente. Vou pedir para os pastores nos ajudarem a orar, para as pessoas que vierem à frente. Às vezes é difícil admitir quando a gente está em falta com Deus, não é verdade? Especialmente diante dos outros. Mas o Senhor quer falar nessa manhã. O Senhor quer manter a chama acesa na sua vida. Busque ao Senhor essa oportunidade de manter a chama acesa. Os pastores podem vir ajudar a orar pelas pessoas que estão aqui. Os presbíteros que estiverem aqui também, por favor, nos ajudem em oração. Deus quer alcançar. Por favor, pastores, vamos estar orando pelas pessoas aqui. Os presbíteros também que estiverem aqui. Deus, nosso Deus é grande, é sobrenatural. Deus que faz milagres. E Ele chama você nessa manhã para deixar o Senhor trazer um sopro novo na sua vida, para renovar a chama. Milk, será que está aí? Será que poderia orar também conosco? Você que está em casa, você tem oportunidade de ter esse momento com o Senhor. Deixa o Senhor falar com você nessa manhã. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade daquilo que Deus quer realizar na sua vida e através dela. Se depois daquilo que a gente terminar o culto, você que está em casa, ou mesmo você que está aqui, sente ainda necessidade de uma oração especial, nos procure para a gente orar juntos. A nossa vida com Deus é mais do que aquele dia a dia medíocre que às vezes a gente está levando. Nosso Deus não é reflexo de nós, é muito maior que a gente. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus grande, é um Deus tremendo, que quer fazer grandes coisas. Aqueles que já receberam oração, quiserem se sentar, fiquem à vontade.
Senhor, continua ministrando no seu coração, na sua vida. Louvamos, Senhor Deus, pela tua grandiosidade, porque tu és um Deus santo. Nós amamos o Senhor, nós desejamos o Senhor, mais que tudo na nossa vida. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, que às vezes estamos levando uma fé tão assim na cabeça só, tão de rotina. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a manter a chama acesa do Senhor na nossa vida, porque tu és Deus grande, tu és um Deus maravilhoso, que fala conosco, que se interessa por nós a cada dia. Manifesta, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus, santifica-nos nessa manhã, para que nós possamos ouvir mais de Ti, para que nós possamos buscar mais do Senhor, para que nós possamos realmente experimentar a Tua presença, como fogo que queima nos nossos corações. Manifesta assim na vida de cada um, Pai. Nós te clamamos, daqueles que estão realmente buscando o Senhor, daqueles que estão abrindo seu coração para o Senhor. Manifesta-te, Pai, entre nós, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Senhor Espírito Santo, derrama a Tua graça sobre nós. Tem liberdade entre nós. Age entre nós, para honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Nos leva para os lugares onde o Senhor quer nos levar, para fazer aquilo que o Senhor quer construir, e não aquilo que na nossa vidinha a gente está vendo. Nós te louvamos pela Tua grandiosidade, porque o Senhor fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.